Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 432. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Dudu e com o Gibson. E o Gibson deve estar muito feliz com a semana perfeita do Coringão, querendo sair da Sula e ganhando no Brasileiro, né, Gibson? Porra, bicho, melhor que isso. Só se tivesse metido 5 ontem. Nós metemos 5, né? Eu digo assim, mas teve as irregularidades, vai lá. Você podia disfarçar um pouco, né, Gibson? Fala, não, pera aí, Corinthians em campo, eu quero que ganhe, sei lá o quê, vamos ganhar a Sula. Não, né, não consegue. Não, sempre que tá em campo eu torço. Eu não gosto da competição. No time eu torço. Mas por mim eu botava o Sub-16, já cansei de falar isso. Bom, resultados da semana. Perdemos em casa, né? 2 jogos em casa e perdemos na Sul-Americana pro Huracan 2-1. E ganhamos no Vasco com facilidade, 3-0. O Dudu já falou aqui, né? Fizemos 5 gols para valer 3, né? Mas tá tudo certo. O Darão continua sendo o favorito da torcida, impressionante como ele agrada. Enfim, mas antes da gente falar dos jogos, a semana começa movimentada, né? Porque depois do Campeonato Paulista e da estreia no Campeonato Brasileiro, na semana passada, a semana começou com esse aviso, né? O Garro indo para a Espanha tratar o joelho dele, né? Ele tem uma tendinopatia, Ana, patelar no joelho direito. Não falaram quanto tempo ele vai ficar de fora e ele foi fazer um tratamento de eletroacupuntura. Parece que foi uma indicação do Memphis Depay para ele tratar lá na Espanha, Ana. Você acha que vai funcionar? A nossa doutora aqui, tô deixando o caso mais grave de contusão aqui para nossa doutora analisar. Eu espero que funcione, né? Parece que o Memphis fez o mesmo tratamento, funcionou bem para ele. Eu espero que funcione e que funcione rápido, né? Porque ontem eu recebi até uma imagem, eram vários pacientes na UTI, né? E era assim, time do Corinthians pós-campeonato paulista. Pois é, vamos falar dos outros aqui também. Então, assim, tá difícil, né? Nós estamos cada jogo que passa, nós temos mais lesionados. Ontem mais 2, né? Então eu espero que o Garro volte rapidamente, né? Fazer a eletroacupuntura aí dele, que melhore e que ele consiga voltar no mais alto nível, né, que ele estava no final do ano passado ali para jogar com o Memphis e com o Yuri. Vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. Ô, Ana, desculpando a minha ignorância aqui, mas já aproveitando a sua expertise, qual que é a diferença de uma tendinopatia para uma tendinite? A tendinite é só uma inflamação, né? A tendinopatia pode ser que tenha alguma lesão mesmo ali, mais grave do que só uma inflamação. Eu acho que é isso que ele tem, né? Se fosse só uma tendinite, seria uma inflamação, seria mais fácil de tratar. A tendinopatia é algo mais crônico, né? Ele já tem uma lesão ali no tendão e não tá recuperando tão bem. Você acha que ele volta antes daquela parada do Mundial ou não? Eu acho que volta, acredito que sim. Eu acho que um mesinho aí ele vai voltar. Vamos esperar aí que ele tá programada a volta dele da Espanha agora pro começo dessa semana, né? E a gente vai entender um pouco melhor como é que tá o nosso camisa 8, agora camisa 8. E Dudu, o Neneca também já foi avisado, enfim, avisaram a torcida, né? Vai ficar fora um mês, tratando uma contusão, é uma lesão de grau 2 no reto femoral da coxa direita. Olha, isso eu não tenho. Eu tenho a mesma lesão do Garro, mas eu não fui para Espanha, não tenho condições de ir para Espanha, né? Então é complicado. Mas se tratando tanto do Garro quanto do Neneca, não são casos cirúrgicos, né? É uma prova do que acho que eles jogaram muito no sacrifício, talvez algumas partidas do Campeonato Paulista que não era necessário. A gente sabe do calendário cheio, tudo, o Corinthians ainda teve a pré-Libertadores, mas muitas vezes até essa parte do jogador, principalmente o goleiro, que a gente sabe quer jogar todas, às vezes a gente está pagando um pouco por isso. Agora é melhor parar, cuidar, né? O ano é longo, a temporada vai ser longa, mas a gente sabe que assim que ele voltar, se ele tiver condições, ele vai voltar para o gol, mesmo que o Donelli faça milagres. Que ele possa estar 100% no restante do campeonato e que não venha ter essas lesões nos próximos anos, assim, em função da importância que ele já conquistou na torcida e pro time, né? E vão torcer pro Neneca se recuperar rápido. E quem
jogou pouco, né, Gibson? Mas já agradou demais a torcida. Foi o Angileri, que também tá fora. Não jogou ainda nesse brasileiro, enfim, e já tá fora da lista, inclusive, para o próximo jogo da Sul-Americana. O Angileri que teve uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda, Gibson. Olha, eu ia até comentar, eu não manjo muito de anatomia, né? Mas bíceps na coxa, mano, o cara tem o braço na coxa, velho, tá errado essa porra, né, velho? E o Neneca tem o reto na coxa, tá com o cu na coxa, que porra é essa, mano? Né? Tá tudo errado essas anatomias aí, mas tudo bem, né? Eu só vou dizer o seguinte, desses todos, pra mim, acho que o que mais vai fazer falta em relação aos reservas que tem disponíveis é o Angileri. Eu acho que o Angileri vai fazer uma falta danada. Ele tá fazendo já, enfim, lá atrás. Apesar do Hugo ter feito quase um gol ontem, né, enfim, pra calar a nossa boca. O Bidu, aliás, desculpa, né? O Bidu ter feito quase um gol pra calar a nossa boca ontem, né? Mas o Angileri, cara, ele tá jogando muita bola, ele tinha resolvido nosso problema lá atrás completamente, assim. Tá jogando um bolão, então vai fazer uma falta danada. E a gente não tem o reserva pra botar bem perto da altura dele, né? Enfim, vamos rezar, ver se o Bidu se anima pelo quase gol dele ontem e ver se ele cresce de produção, mas a gente não tem banco pra isso, né? Não tem banco pra isso mesmo, né? Enfim, e tá fazendo falta, enfim, mesmo com o Bidu marcando quase gol ali, eu ainda sinto saudades do Angileri. Toda vez que eu vejo o Bidu em campo, do time titular, né, do Corinthians, tem o quê? Tem 5 no departamento médico, é isso? Agora tem mais o Memphis, né, e o Coronado. Então. Vamos sentir falta dele nesse começo, mas a gente precisa ter esses jogadores o mais tempo possível no resto do ano. E isso é importante falar, né? O Corinthians não teve folga. A folga que o Corinthians teve, entre aspas, foi a data FIFA, em que muitos jogadores foram servir as suas seleções, inclusive não deu tempo nem para treinar, quer dizer, o Ramon não treina a equipe de fato, de verdade, em campo ali e tal, não tem tempo para isso, né? E eu acho que às vezes muitas das críticas que fazem ao time, ao desempenho, esquecem de fazer essa avaliação, muito porque também os comentaristas da televisão têm o rabo preso com o direito de transmissão, aquela coisa toda, né? Aquela politicagem toda. E antes do jogo da Sul-Americana também teve a punição das organizadas do Corinthians, né? Que soltaram aqueles sinalizadores durante a final do Campeonato Paulista. Até é lindo de se ver, enfim, aquela fumaça, aquele brilho todo. Jogaram em campo, aí foi uma infelicidade, enfim, uma decisão idiota deles jogarem em campo, já de acender, provavelmente já teria punição, né? Mas a punição foi para as torcidas, por enquanto o Corinthians escapou de uma punição. Ainda pode ser que aconteça alguma punição para a Neoquímica Arena e para o Corinthians, mas ainda não saiu nada nesse sentido, né? Mas os membros foram 7 organizadas, eu acho, ficaram proibidos de entrar no estádio com camisa, enfim, com identificação das torcidas, né? O pessoal da Gaviões, da Camisa 12, da Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. O que você achou dessa punição, Ana? Eu achei uma punição muito elevada se você comparar com as outras punições que as outras torcidas já fizeram. Por exemplo, quando a gente teve aquela invasão da torcida do Santos que chegou a atingir o Cássio, na verdade, não houve punição nenhuma à torcida, né? Então, porque depois foi... Houve, mas foi revertida. O cara do Santos invadiu o campo e foi agredir o Cássio, né? O Cássio escapou por pouco ali. E não foi só ele, né? Não foi invasão única, uma invasão de uma pessoa só. Sim, sim. Eu sou a favor de que já que é pra punir, vamos punir todo mundo. Do mesmo jeito. Né? Então, todas as torcidas que fizerem isso vão ser punidas. Mas eu acho que não é isso que vai acontecer. Então, eu sou contra radicalmente que machuquem algum jogador, né? Fiquei com medo da hora realmente que caiu o sinalizador, porque quando você joga, você não sabe onde vai cair. Sou radicalmente contra que se faça essas loucuras de jogar em campo, de jogar em outra torcida, como já aconteceu com a torcida do Corinthians. Mas, fora isso, todo mundo tem que ter a mesma punição, então. Nós vamos começar a punir todas as torcidas, porque nós tivemos briga no Nordeste, no Bavi, nós tivemos briga entre Náutico e Santa Cruz, nós tivemos briga em Porto Alegre, então todo mundo vai ser proibido de entrar. Na minha opinião, é isso. E você, Gibson, o que você achou da punição aí? Eu achei que saiu barato pra cacete, perto, enfim, do que aconteceu. Tem várias coisas pra se falar disso, vamos do começo, enfim. Opinião minha, eu acho que esse tipo de sinalizador que eles usam na arquibancada, eu acho legal pra caralho. É porque não oferece risco pra ninguém. Ninguém vai atirar em torcida adversária, vai atirar, né? Sabe, tipo, ele é frio, né? Não vai
torrar ninguém, enfim. Pra mim faz parte do espetáculo, mas é proibido. Dito que é proibido, então vai negociar isso com as autoridades. Não é dizer que você quer fazer graça em todo jogo e lá e... A segunda questão é, vira e mexe eles acendem isso nos jogos, né? Não tô nem falando dessa partida especificamente, mas nos momentos horríveis que a gente tá precisando ir pra cima, tentando fazer um gol pra empatar a partida, pra ganhar, e aí o árbitro para, porque fica aquela fumaça em campo, e não, pela regra o juiz tem que parar. Não sei porque que o árbitro não parou na final do Paulista, deveria ter parado, enfim, ficou aquele fog em campo. E aí cruzaram totalmente a cerca e começaram a jogar em campo. O que é pior é, assim, como a Ana falou, pode cair em qualquer lugar, quase caíram nos nossos jogadores ainda, o que é pior ainda. Então assim, eu acho que a punição foi leve até demais, cara, leve até demais, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Isso parece que foi uma recomendação que a polícia fez e o Ministério... Não sei se a Justiça Desportiva vai julgar isso ainda, como é que tá essa história. Mas eu acho que assim, foi uma punição muito baixa pro que aconteceu, que foi muito ruim, né? Foi bem ruim. O meu receio é eles tirarem da gaveta esse processo desportivo quando o Corinthians precisar usar o estádio e falarem assim, não, agora não pode jogar com torcida, enfim, tirarem da gaveta ali num momento importante pro Corinthians. Bom, vamos aguardar aí para ver como que vai ser o desenrolar dessa história. Eu não lembro quanto tempo eles ficaram proibidos. Tem até o fim do ano, acho. Até o fim do ano. Até o fim do ano. Vamos ver como é que fica essa história. Enfim, mas de qualquer forma fomos para o jogo da Sul-Americana contra o Huracan, né? Sem aqueles jogadores que a gente já citou ali e sem o... Não, e aí enfim, eu só lembrei agora que também o Gustavo Henrique tá no departamento médico, né? A gente acabou não falando dele, que ele jogou esse jogo da Sul-Americana, enfim, eu lembro da participação dele. Quem é que não lembra, né, Dudu? Enfim, mas perdemos em casa, 2-1, com falhas aí da nossa zaga, né, Dudu? E sem aqueles jogadores que a gente citou, entrou o Donelli. Você gostou da partida do Donelli, Dudu? Olha, no jogo de quarta-feira, o Donelli não teve muita participação, infelizmente, né? As duas bolas que foram no gol, acho que ele não teve falha. Uma maior foi um conjunto defensivo, né? Principalmente no segundo gol. A gente até fala, quando o goleiro não aparece, em tese é um bom sinal, mas na quarta não foi o que aconteceu. Mas a partida em si não foi... O Corinthians não jogou bem, né? O Huracan parece que estudou direitinho o Corinthians, sabia o que fazer, jogou de uma forma, na minha visão, inteligente. Acho que o Corinthians perdeu o meio de campo contra o Huracan e aí eles fizeram o que fizeram. O Corinthians não soube sair dessa armadilha. Mas depois, com 2-1, acho que o Corinthians não se achou em campo. E aí não foi só o Donelli, acho que alguns jogadores não renderam praticamente nada. Foi bem abaixo do que a gente gostaria. E começamos com derrota aí em casa na Sul-Americana. O que não parece, mas já prejudica bastante, né? E Ana, no lugar do Garro, o Ramon Dias optou pelo Romero. Você gostou do paraguaio? Fala um pouco do paraguaio e dessa partida, por favor. Não gostei do paraguaio, não achei que fez uma partida boa. Para mim fez uma partida extremamente apagada, como todo o resto do time. Acho que o Donelli começou ali inseguro, dava para ver nitidamente que ele estava inseguro e deixando os zagueiros inseguros. Isso atrapalhou muito, muito o time, porque tomou uma bola que, para mim, na minha opinião, o primeiro gol era defensável, o segundo gol não, foi uma falha do Gustavo Henrique, mas porque estava tentando tirar de qualquer jeito a bola, porque sabia que a bola não podia chegar no gol. Assim, para mim foi péssimo, o meio de campo não dominou a partida. Para mim, o único que jogou um pouco mais ali era o Carrilho pela direita, depois ele tirou o Carrilho da direita e jogou para a esquerda. Com essa derrota, é só a primeira derrota, mas sabemos que não temos elenco suficiente para jogar 3 competições, né? Já que perdeu a primeira em casa, abre mão da Sul-Americana e joga com o time reserva. Se classificar com o time reserva, bem. Se não classificar com o time reserva, bem. E vamos no Campeonato Brasileiro e tentar a Copa do Brasil. E Gibson, o substituto do Angileri acabou sendo o Bidu nessa partida. Enfim, depois acabou repetindo o Bidu novamente na partida contra o Vasco, né? Mas o Ramon optou pelo Bidu em detrimento do Hugo e do Palácios, que virou uma lenda, né? O Palácios, lenda no sentido pior, de que ninguém sabe onde tá o moleque. Assim, o Luan, pelo menos, a gente sabia que ele tava treinando ali junto com o lado e recebendo, né? O Palácios... Ele sabia que ele tava ali, né? O Palácios sumiu, desapareceu, é um gnomo, ninguém acha mais o cara. Mas enfim, colocou o Bidu lá. A sua análise aí da partida do Bidu e do Coringão, por favor.
Olha, naquele jogo, o Bidu, como ela já comentou assim, o time inteiro não funcionou naquele jogo, então o Bidu tá incluído aí. Também não funcionou, não deu certo, não acertava nada, faltou cobertura, faltou tudo, enfim. Ele jogou muito bem no jogo de ontem, né, na segunda partida dele, mas contra o Huracan não foi legal. Mas ali, pra mim, tinha alguma coisa errada com o time inteiro. O time inteiro tava devagar, o time inteiro tava rifando bola, não conseguia acertar 3 passes na sequência. Né? Pra mim tem uma série de erros, assim, desde escalação, de formação tática. Pra mim, foi uma partida pra esquecer do Ramon. O Ramon tinha que esquecer esse jogo, ou melhor, aprender com ele e nunca mais fazer a mesma coisa, enfim. O time inteiro espaçado em campo pra caramba, e o time não se movimentava, sabe? Andando em campo, né? E tava em outra marcha, cara. Então tá tudo errado. Pra mim não foi só o Bidu. Não adianta eu ficar aqui falando mal do Bidu, né? Eu acho que o time inteiro não funcionou e a escalação do Ramon não funcionou, tudo deu errado. Enfim, eu acho curioso que é um time que não sabe jogar jogo internacional, né? Ele deve ser o time mais internacional da história do clube. Né? Tem peruano, argentino, paraguaio, venezuelano, equatoriano, tem espanhol, tem holandês, mas na hora de jogar jogo internacional, dentro de casa ou fora de casa, o time não se acerta, não joga direito. Enfim, as falhas defensivas atrapalharam. Enfim, primeira bola, parecia aquele Corinthians de 2, 3 anos atrás. Primeira bola no gol é gol. Impressionante. E aí depois acho que o Ramon fez as trocas erradas no intervalo. Enfim, o time voltou muito, muito mal. Mas pior pra mim do que ver o jogo, que foi terrível, uma derrota sofrida, foi o pós-jogo, né? No dia seguinte, a quantidade de comentarista e influencer de esporte desdenhando do nosso título paulista depois dessa derrota para a Sul-Americana, comparando uma possível classificação para fase de grupos da Libertadores, valia mais do que um título paulista, ou colocando como se a torcida do Corinthians estivesse satisfeita só, como se a torcida estivesse feliz que está perdendo o jogo em casa, mas foi campeão paulista, como se não pudesse ter as duas coisas, enfim. E de novo, desdenhando o nosso título paulista, que foi espetacular, foi histórico ali. Contra o nosso maior adversário, defesa de pênalti, com o Memphis subindo na bola e depois agora está proibido, vamos comentar isso daqui a pouco. Enfim, achei... A torcida do Corinthians engaja muito nessa coisa, as redes sociais têm muito disso, né? Do ódio e do amor e tal, e eles souberam usar muito bem isso para a torcida do Corinthians engajar nesses posts pusilânimes, assim. Enfim, a gente precisa parar de cair nessas armadilhas. Algumas análises estão sendo muito rasas nesse sentido para criticar o trabalho e para criticar o nosso título paulista, um campeonato paulista quase que perfeito do Corinthians, né? Uma derrota apenas, enfim. Foi superior nos 2 jogos da final, enfim. Isso me deixou mais puto ainda. E a gente tem que lembrar, quer dizer, o Corinthians não perdia na Neoquímica Arena desde agosto. É a segunda derrota do Ramon na Neoquímica Arena. E as pessoas estão caindo de pau desse jeito, Ana. Não dá pra entender, né? Curiosamente, as duas na Sul-Americana, né, Gui? Curiosamente, as duas na Sul-Americana. Verdade, Dudu. Bem lembrado, bem lembrado. Mas não dá pra entender esse comportamento, né? Dá pra entender. O Corinthians dá engajamento. Falar mal do Corinthians dá engajamento. Então eu ia aproveitar a hora que o Corinthians perde para falar mal do Corinthians e conseguir engajamento. Para mim sempre foi isso. O Corinthians dá audiência, agora é engajamento, daqui a pouco vai ser não sei o quê. Mas é o Corinthians... Porque quem coloca 40 mil pessoas a 30 jogos? Só o Corinthians, né? Então não tem nada a ver. Isso aí eles falam para ganhar engajamento e o Corinthians é o time que mais dá engajamento. Se o Corinthians tivesse perdido para o Vasco ontem, tinha caído o mundo. E é assim que funciona. Se perder terça-feira, desculpa, vai cair o mundo. Eu acho que o errado, na verdade, somos nós, né? Porque a hora que a gente comenta esse tipo de post, que a gente dá visualizações para esse tipo de post, a gente está dando mais dinheiro para esses caras e mais... vou fazer de novo porque eu vou ganhar mais engajamento. Então, se a gente largasse essas pessoas de lado, né? Eu falo a gente, não os 4 aqui, falo a torcida do Corinthians, né? Largasse essas pessoas de lado, talvez isso aí parasse. Porque, não tá dando engajamento nenhum, não vou mais falar mal do Corinthians. Mas é difícil, né? Nessas redes elas foram fabricadas para trabalhar no ódio mesmo. Mas vamos falar de coisa boa, Dudu. Pelo menos o Ranieri foi lá e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Enfim, demorou para sair esse gol do Ranieri. Ele que
começou muito bem, teve uma queda, e esse ano, enfim, desde o final do ano passado, né, quando o time engrenou aquelas vitórias seguidas, e agora nesse começo de ano tá jogando muita bola o nosso primeiro volante ali, né? Ah, com certeza. A gente fica feliz por ele. Pena que o gol acabou não sendo tão comemorado, né? Se fosse de repente o gol do empate, um gol da vitória, teria sido mais ainda. E ele é um jogador que não faz tantos gols, mas ele tira esse peso dele. E quando ele voltou ano passado, ele voltou sendo fundamental para o time. Tanto é que o Corinthians, apesar da gente ter alguns reservas, a gente não tem hoje um reserva que faça a mesma função do Ranieri. Teoricamente seria o Rian, mas o Rian ainda não tem a experiência, não tem a qualidade do Ranieri. Agora eu espero que ele continue dessa forma e que não perca esse gostinho de fazer gols, né? A gente sabe que não é a prioridade dele, mas sempre é bom fazer um golzinho lá para ajudar ainda mais o time. E é óbvio, né? Da próxima vez, se possível, que seja um gol de vitória para poder comemorar ainda mais, vai ser mais bacana. E Gibson, um jogador que entrou bem, né, foi o André Ramalho, entrou nessa partida no lugar do Gustavo Henrique. Eu vi muita gente falando que não entendeu porque o Gustavo Henrique saiu mancando do jogo, né? No lance anterior, ele não conseguiu dar um pique. E aí o pessoal às vezes fala, por que tirou o Gustavo Henrique? Tava machucado, claramente machucado, as pessoas não estavam acompanhando o jogo. Mas de qualquer forma, o André Ramalho entrou bem nessa partida, já foi titular aqui contra o Vasco, também foi bem, né, contra o Vasco. Você acha que o André Ramalho tá voltando à boa fase dele? Olha, eu espero que sim, cara, porque ele já jogou muita bola no time e depois ele caiu. Tem jogador que às vezes tem umas oscilações que a gente não dá pra explicar, assim, porque não aconteceu nada com o cara, sei lá, pelo menos não que a gente saiba, né, na tem vida férias, pessoal. né? O que aconteceu com o André Ramalho foi... Não, mas não acho que nem é isso, Gui, mas a gente já viu, ó, pra dar um exemplo recente que foi escandaloso disso, foi quando chegou o Fausto Vera. Fausto Vera chegou e dominou ali a volância do clube. Era ele. De repente o cara passou a não jogar mais porra nenhuma. Né? Entendi. Não, agora entendi o seu exemplo. Então, tá. Nesse sentido que eu tô falando assim, e a princípio a gente não aconteceu nada com o Fausto Vera, é o que a gente saiba. Mas o cara de repente parou de jogar bola. Né? E o André Ramalho, que vinha jogando muito bem, também perdeu o rendimento, tá jogando. Parece que tá desligado em campo, tá sempre chegando atrasado nas bolas. E parece que começou a ligar a chavinha de novo nele. Eu espero que sim, cara, porque ele parece ser um cara super legal. Você vê a entrevista dele, é um cara bacana, parece ter a cabeça no lugar, né? E, quando ele tá precisando ter mais rodízio, né? Ter mais banco. Então é do caralho esse cara voltar a jogar a bola que ele jogava. E ele tem uma saída de bola da área muito melhor do que do Gustavo Henrique, esses caras, né? Com bola no pé dele é bem melhor, né? Então se ele recuperar a forma, vai ser lindo pra gente. Enfim, nessa partida da Sul-Americana, muita gente falou da falta do Coronado, enfim, virou meio que uma coisa. Eu fui atrás de alguns números do Coronado, que ele realmente demorou para entrar nessa partida. Confesso que eu também teria colocado ele antes no jogo, né? Mas os números do Coronado desse ano são piores do que no ano passado. Em 2024, o nosso Data Irmandade aqui, ele fez 4 gols e 5 assistências. Dividindo a participação dele em gol pela minutagem, é 1 gol a cada 258 minutos. Então ele participa de 1 gol a cada 2 partidas e meia, por aí. A média dele no ano passado da Irmandade foi 4,34. Em 2025 ele tem 2 gols, né? Ainda não teve assistência, né? E a participação de gol deles caiu muito por minutagem, né? Ele participou de 1 gol a cada 395 minutos. Já são 4 jogos e mais um pouquinho para participar de 1 gol. E a média dele caiu um pouquinho aqui, a média nas nossas notas da Irmandade, 4,26. Então, ao mesmo tempo que eu falo que colocaria ele antes do que o Ramon colocou nessa partida sul-americana, eu também vejo que tá faltando um pouco mais do Coronado nos minutos que ele tem em campo. Tá faltando um pouco de mais participação efetiva do jogador. E ainda mais agora que ele vai ter muitas oportunidades, né? Já que o Garro tá fora. Enfim, ele deve ganhar mais e mais minutos, né? E só pra gente comparar, pra gente trazer aqui, né? Como eu falei, ele participa de 1 gol a cada 395 minutos. Mais ou menos 4 jogos e mais um pouquinho ali. O Pedro Raul participou de 1 gol a cada 367 minutos. Quer dizer, o número do Coronado tá pior do que o Pedro Raul. O Alex Santana, volante, que não tem função de fazer gol nem nada, participa de 1 gol a cada 357 minutos, tá com números melhores. Então, de repente, para mudar o jogo, é melhor botar o Alex Santana, pelos números, né? Eu tô falando, usando os números. O Héctor Hernandes, meus amigos, tá com um número melhor do que o Coronado.
um gol a cada 220 minutos, quer dizer, então a gente tá precisando mais do Coronado, sem dúvida nenhuma. O Coronado tá cobrando minutagem e a gente tá cobrando mais dele nesses minutos que ele tá em campo. E, enfim, só pra ficar aqui minha provocação, o Coronado. Não, mas eu vou de novo. Falar que o Hector Hernandes tem estatística melhor do que o Coronado é uma piada. Ele fez um gol, né? É que ele joga pouco, né? Então, óbvio que se ele dividir um gol pela minutagem que ele jogou, vai dar alguma coisa, né? Agora, se pegar o que o Coronado já criou e já fez em jogos pro Corinthians, né? Não dá pra medir só pelo gol. E as melhores notas dele do ano passado, os maiores gols, foram na Sul-Americana. Eu acho que é por isso que todo mundo clamava ele de entrar ali. E assim, não faz muito sentido você não colocar o Coronado, né? E falar, porque ele não aguentava jogar 90 minutos. Mas 3 dias depois ele aguentou jogar 80? Não dá, né? Tem coisa mal explicada aí. Não, tem coisa mal explicada aí. E eu entendo o Gibson ficar bravo com as matemáticas e tudo mais. E é uma estatística que eu fiz para provocar mesmo. Tem essa provocação aí, né? Eu entendo que a função é outra, enfim. Que Você estudou na escola de matemática do Chico Lang, né? Ele faz enfim, tem outra posição, tem outra função, enfim, tudo isso, tá tudo certo. Mas eu acho que o Coronado tá devendo muito ainda pra torcida corintiana. O ano passado eu passava o pano, falava, não, o ano que vem, que ele tá vindo de ligas menores e tudo mais, e o ano que vem ele vai funcionar, vai dar certo. Esse ano ainda não engrenou tão bem, não. E a gente, enfim, ele vinha jogando, a gente vinha elogiando ele no Paulista e tudo mais. O Garro com uma perna só, jogando 5 minutos, a gente falou, não, tchau Coronado, é o Garro que é o titular. Tem alguma coisa errada aí, se o Garro com uma perna só, jogando pouco, a gente fala, não, esse é o cara. E o Coronado jogando tantos minutos assim, a gente dispensa ele rapidamente assim. Então, pra mim, o Coronado tá devendo bastante, não só nos números, mas na nossa percepção também. Enfim, entre a partida da Sul-Americana e o jogo contra o Vasco, aconteceu aquela decisão da CBF, né, de proibir o jogador de se equilibrar na bola. É a famosa lei do Memphis, Ana, lei de Memphis, que criaram aí a CBF, só porque o Memphis subiu na bola ali na final do Campeonato Paulista e deu uma confusãozinha. A CBF falou que agora, se fizer isso, é amarelo. Faz sentido? Hoje eu vi uma nota da CBF num programa esportivo falando que essa lei é da FIFA, é da Conmebol e a CBF só está seguindo. Que inclusive teve um jogador nosso que está jogando o Sul-Americano Sub-17 e terça-feira subiu na bola e foi punido com cartão amarelo então que essa lei não é especificamente por causa do Memphis, eu não sei, eu não fui atrás de saber se a Conmebol, se a FIFA colocou essa lei. Eu sei que, na minha opinião, tá? Se é uma lei da FIFA, se é uma lei da Conmebol, se é uma lei da CBF, pra mim é muito mimimi. Seja de quem for, deixa o cara subir na bola. Sabe o que acontece? O cara só vai subir na bola se ele estiver ganhando de você. Então vai lá e ganha do time do cara, que ele não vai subir na bola. Eu acho muito mimimi. Eu acho que daqui a pouco a gente não vai poder fazer nada. Nós não vamos poder torcer, nós não vamos poder cantar, nós não vamos poder fazer nada. Porque tudo agora é proibido. E Gibson, daqui a pouco vão proibir até a caneta, enfim, sei lá o que mais vão proibir agora. Faz sentido essa lei do Memphis aí? Então... Não faz o menor sentido. Eu acho que, cara, tem que o Romero fazer a foquinha lá. Cara, essas coisas são legais pra caramba no futebol. Assim, o problema não é o Memphis subir na bola e fazer uma graça ali. O problema é que aí, assim, o jogador de futebol tem a maturidade de criança de 5 anos de idade, né? Aí o time adversário fala, eles estão ofendendo a nossa honra. E aí quer que o quê? Fechar o pau? Bicho, é futebol, meu irmão. Não jogava futebol na escola? Metade da graça era fazer um lance desse em cima do cara, né? Pegava lá, dava um chapéu, todo mundo... Ninguém ia lá no moleque na escola e plá, levantava, quebrava a perna do moleque que deu o chapéu. Ninguém fazia isso. Era engraçado pra caralho. Às vezes ia. Então, mas aí é o idiota. O cara fica com pé de idiota. Aí o cara não soube levar a brincadeira. E aí, a CBF fez de passar uma lei, olha, se alguém quebrar o pau por causa de coisa em jogo, por causa de jogada, aí sim tem que expulsar, tem que não sei o que lá. Não, vai punir o cara que tá fazendo uma jogada. Bicho, isso aí só machuca o esporte, cara. Só machuca o futebol. Então eu acho que miraram no alvo errado, sabe? Estão mirando no Memphis, que eu tinha que mirar em quem bate, quem arruma confusão no meio de campo. Arrumar confusão não é fazer uma gracinha, arrumar confusão é dar porrada, né? Você vê, no jogo de ontem, né, o cara deu aquela cacetada lá na perna no tornozelo do Memphis, parecia uma laranja ali no tornozelo do Memphis. Vai perder jogo aí, enfim, né? Então, e aí não foi nem falta no lance.
Pra isso aí não tem a legislação. E a CBF vai jogar, falar que é a Conmebol, falar que é a FIFA. Foda-se se é a CBF, se é a Conmebol, se é a FIFA. Quem que é? Tá errado em qualquer escalão, né? Estão mirando na coisa errada. E aí não, vão brigar porque ele subiu na bola, né? É uma idiotice isso, cara, sem tamanho. Que não sabe brincar, que não entra em campo. E você, Dudu, o que você achou dessa lei de Memphis aí? Eu achei, na verdade, uma palhaçada, né? Porque outros jogadores já fizeram, jogadores da própria seleção brasileira já fizeram, de outras seleções, e nunca foi nada. Agora é o Corinthians, é o que a Ana falou, né? Da mídia. É o Corinthians e ainda mais o Memphis. Será que se fosse o Guinegão, teria alguma coisa assim? Mas enfim, eu acho que seja quem for, CBF, Conmebol, FIFA, eles têm que se preocupar com outra coisa. Eles estão conseguindo acabar com o futebol. Então eles têm que se preocupar muito mais com essa questão, na minha opinião, do racismo. Eles têm que se preocupar muito mais com essa parte de profissionalização dos árbitros, principalmente aqui no Brasil. Cara, e a graça do futebol é isso. O futebol tá ficando chato. Essa é a grande verdade. Os caras estão conseguindo fazer o futebol ficar chato. Acaba punindo o jogador, vai ser tiro livre indireto com um amarelo ainda. Daqui a pouco você não vai poder comemorar gol. Não, você tá comemorando muito gol, não vale. Ah, você vai ser expulso aí. Impressionante. Os caras estão conseguindo tirar toda a graça do futebol. É ridículo, ela é idiota, né? Eu lembrei de outro exemplo aqui também, né? Na final de 2011, lá do Brasileiro, o dia que o Sócrates morreu, Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Quem foi lá que imitou o chute do vácuo do Valdívia no final da partida, também quebrou o pau lá, deu uma encrenca? Jorge Henrique. Então, Jorge Henrique. bicho, tem que se preocupar com quem deu porrada, não que a gente fez uma graça. O Valdívia fazer aquilo direto. E aí? Ele só devolveu o favor, falou, toma, tchum. Aí, pô, quebra o pau, não sei. Porra, bicho. É muito deprê isso, cara. É muito deprê. Essas regras são muito idiotas. Enfim, mas tá aí o Memphis, mal chegou no Brasil, já criando lei aí contra a malandragem do holandês ali. Sendo que, enfim, esse lance já aconteceu inúmeras vezes no futebol brasileiro. Nunca teve nada disso. Ao contrário, né? Teve um jogador do Santos que fazia isso quando o time tava lá na zona de rebaixamento, faziam piada, faziam meme com ele afundando o time, subindo na bola e tudo mais, enfim. Aí tinha que aguentar a piada e ninguém falava nada, ninguém reclamava, ninguém falava, não, tem que dar amarelo e dar lance livre e tudo mais. E a CBF vem com essa história de se é uma regra, então por que não estava sendo aplicada antes, né? Por que agora vai ser aplicada? Então é a lei do Memphis, sim, não tem outra história. É mais um daqueles lances, né, para tentar diminuir um pouco o nosso título paulista ali, o nosso campeonato aí ganho depois de tanto tempo. A gente incomoda demais eles, é isso aí. Mas enfim, aí tivemos o primeiro jogo do brasileiro na Neoquímica Arena, né? O jogo contra o Vasco. Como a gente falou aqui, fizemos 5 gols, validaram 3. Foi tranquilo esse jogo, né, Ana? Gols do Yuri Alberto, Memphis e do João Vitor Contra, um lance com a participação do holandês também. Com todo respeito, mas esse time que eu sei que é reserva do Vasco não serve nem para disputar o Campeonato Paulista. Nada contra. Eu imaginava, por exemplo, ontem que o Carille ia vir numa retranca como sempre fez. Não, botou uma linha alta, fez tudo o que o Corinthians queria. Então, assim, basicamente foi mel na chupeta pro Corinthians, porque botou uma linha alta, não fez retranca, né? Botou o time em reserva, assim, não tem muito o que avaliar. Eu acho que deixou o Corinthians jogar do jeito que quis. O Corinthians voltou à origem no 4-4-2, que antes estava no 4-3-3, não estava funcionando, voltou ao 4-4-2. Os jogadores deram certo, jogaram bem, mas não foi assim um jogo que dá para medir qualquer coisa. É um jogo contra um time fraco. Para mim, esse vai ser o jogo mais fácil que nós vamos ter nas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito que a gente vai ter um jogo mais fácil que esse. Desculpa, não dá para analisar nada. O Corinthians jogou praticamente sozinho. Mas eu concordo muito com o que a Ana falou, assim, o que fica, acho que da parte positiva do Corinthians, eu sei que não dá muito para ficar comparando, mas assim, foi uma resposta pelo menos ao jogo da Sul-Americana, onde nada deu certo e ontem tudo deu certo. Lógico que são adversários diferentes, um veio sabendo o que ia fazer, o outro veio desenfreado, atacou o Corinthians. O Corinthians, com a bola no pé, a capacidade de jogadores, sabe o que faz. Eu só discordo um pouco da Ana em falar que talvez esse jogo tenha sido mais fácil, né? A gente não sabe ainda se o Diniz vai assumir algum time, o Corinthians adora ganhar dos times do Diniz também, tem uns times mais fracos aí, enfim. Mas fez a lição de casa. Como a gente gosta de falar que brasileiro, cada partida é uma final, né? Pelo menos em casa começamos com o pé direito e poderia ter sido bem mais ainda.
Não, a partida foi realmente. O jogo foi um jogo fácil, um jogo tranquilo. O time do Vasco tá bem desentrosado. Mas o Corinthians entrou com vontade de jogar. Assim, pra mim, o que pega é a vontade. Você vê, não teve aquela coisa de fazer um gol e parar de jogar. Fez um gol, foi atrás, fez o segundo. Fez o terceiro, que não valeu. Fez o quarto, que não valeu. O quinto valeu como terceiro. Enfim. E a gente tem chance de terminar. Aliás, bem provável que a gente termine no G4 essa rodada. Isso é o que importa. Né? Já ficaram na frente da tabela. Quanto mais a gente fica ali, cara, mais o time vai crescendo e vai acreditando nele mesmo. E, assim, a briga esse ano, pra mim, é na ponta de cima da tabela. Né? Eu acho que esse time começar a acreditar mesmo, a gente briga pela ponta a ponta, o título, lá em cima. Vamos torcer, Gibson, vamos torcer. Lembrando que o Ramon foi expulso nesse jogo, né? Depois na coletiva ele falou que é a terceira vez que ele é expulso pelo Daronco. Eu não chequei essa informação, foi o Ramon que falou isso pessoalmente. Enfim, então tem alguma rusga aí com o juiz fortão do brasileiro, né? O Memphis, a gente falou, saiu com o tornozelo inchado, já tá fora da viagem. O Coronado a mesma coisa, já nem vai viajar para Colômbia, que o nosso próximo jogo, né, Dudu? É contra o América de Cali, terça-feira, 9h30 da noite, pela Sul-Americana, de novo, fora de casa, enfim. Transmissão da Paramount Plus e do SBT. O que você pode falar desse adversário, Dudu? Mas vamos lá, nós vamos falar um pouco da Sociedade Anônima Desportiva América S.A., que é conhecida popularmente como América de Cali, que foi criado em 21 de dezembro de 1918, mas só foi oficialmente fundado como clube de futebol em 13 de fevereiro de 1927. E o curioso é que, assim, o nome do time nasceu de um pequeno comentário sem importância feita pelo capitão da seleção uruguaia de 1924, que um bom nome para um conjunto é América, né? Se manifestou lá naquela época o capitão do Uruguai. Então, desde então, o clube foi chamado como América de Cali. Ele é o terceiro maior clube colombiano com 15 títulos, sendo o último só em 2020. No papel, eles jogam num 4-2-3-1, mas meio que na prática é um 3-4-3. O ponto forte, muito deles, são os alas, né? O Mina e o Marques, se eu não me engano. Eles estão em ótima fase, eles atacam bastante, apoiam bastante. E tem o meio-campo lá, o Juan Quinteiro, o mesmo jogador do Racing que fez os 2 gols na semifinal ano passado. Ele estava no Racing, mas ele foi para o América de Cali, ou seja, vai ser esse reencontro aí. Eles jogam no estádio Pascoal Guerreiro, que tem capacidade mais ou menos para 36, 37 mil pessoas. As melhores campanhas do América na Sul-Americana não são nada demais assim. Foram as oitavas de final em 2008 e em 2021. E ano passado eles ficaram fora já na primeira fase. Eles têm uma curiosidade que eles têm 4 vice-campeonatos da Libertadores, sendo um tri seguido, né? Em 85 eles perderam para o Argentinos Júniors, em 86 para o River Plate, em 87 para o Peñarol e em 96 eles perderam novamente a final para o River Plate. Eles estão na segunda colocação do Campeonato Colombiano, atrás do Atlético Nacional pelo saldo de gols. Eles perderam ontem do Once Caldas por 3-0, e aí vale a questão, né? Nós ganhamos de 3-0, mas assim, da mesma forma que o Huracan colocou um time reserva no campeonato para enfrentar o Corinthians, o América de Cali também ontem jogou com o time inteiro reserva. Entraram 4 jogadores titulares, mas no decorrer do segundo tempo, quando já estava 2-0 para o Once Caldas. Ou seja, eles pouparam muita gente para enfrentar o Corinthians, até porque eles ganharam o primeiro jogo do Racing fora de casa, e agora eles vão jogar em casa, então a gente sabe que só passa o primeiro, tem que tomar cuidado. Na minha opinião, é o adversário mais difícil do grupo, né? Mas depois de perder do Huracan, meio que complica. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer lá na terça-feira, desculpa. E Ana, olhando para os jogadores que estão relacionados, né, para a viagem, enfim, como é que você armaria essa equipe? Quer dizer, não vai ter o Coronado, não vai ter o Memphis, não vai ter o Garro, não vai ter o Andileri, o Gustavo Henrique também está fora. A gente falou do Donelli, enfim, você acha que de repente é uma chance para o Felipe Longo? Você mostrou uma certa desconfiança com o Donelli. Como é que você armaria essa equipe aí? Eu entraria assim com o... Não sei se com o Donelli, com o Felipe Longo. Talvez eu precisaria ver melhor os treinos, mas talvez o Felipe Longo seria uma opção. Eu entraria com o Maná, com o André Ramalho, com o Kaká e Hugo.
porque a gente não sei se vai ter o Angeleri pro jogo do meio do derby, então melhor deixar o Hugo. Eu entraria com Rian, Alex Santana, Charles, Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. Você acha que essa equipe tem chance de ganhar esse jogo ou você vai querendo um empate já tá bom demais? Eu acho que agora a gente é franco atirador. O que vier é lucro. Então, se a gente conseguir ganhar esse jogo, ok. Se a gente não conseguir ganhar esse jogo, pelo menos a gente poupou os principais jogadores para o brasileiro. Não, eu gosto da ideia de poupar jogador pro brasileiro. Eu só não iria com 3 na frente ali, porque eu acho que um time alternativo desse talvez precise ganhar mais meio de campo. Eu prefiro fechar mais meio de campo, ganhar mais controle do meio de campo ali. Mas dentro do critério da Ana de salvar jogador, poupar, aliás, jogador pro clássico do brasileiro. Esqueci de falar que o Corinthians e a América de Cali se enfrentaram uma vez só, né? Na Comebol de 1995. O Corinthians ganhou aqui de 2-1, mas perdeu lá de 3-1. Foram os únicos confrontos do Corinthians com a América de Cali. Eu não sei se eu entraria com o Maná. É complicado, mas também 3 zagueiros não tem dado muito certo no Corinthians. Se jogar o Maná, que nem a Ana falou, eu gostaria de ver o Bidon armando, e aí você meio que faz o Romero com o Héctor Hernanes. Eu tiraria o Thales. Deixaria o Thales, de repente, para um segundo tempo, algo assim do gênero, mais pela função que o Romero faz, ajudando bastante o time. Então, vamos ver. Espero que eles deem o máximo aí e vamos ver o que acontece na terça-feira. Esse aí tá parecendo aquele jogo improvável, né? Que as pessoas não acreditam muito e o time vai lá e consegue o resultado. Vamos torcer aí. Terça-feira, então, 9h30 da noite, transmissão do Paramount Plus e do SBT. E depois, no sabadão, tem o derby de novo contra o Sem Mundial, né? Estou cansado de enfrentar o Sem Mundial. Sábado, 6h30 da tarde, fora de casa, transmissão do Premiere. O jogo vai ser na Arena Barueri, Ana. Não vai ser no Chiqueirinho aqui. Vamos jogar com o estádio vazio, então. Melhor ainda. Porque eles não vão lá mesmo, a torcida deles não vai lá mesmo. Melhor ainda. Aí eu acho que tem que pôr força máxima, o que tem de melhor. Né? Se tiver Memphis, se tiver Coronado, Bidon. Eu não coloco o Bidon justamente porque eu queria que ele jogasse o jogo contra o time de verde. Então, aí eu acho que tem que colocar força máxima. O Corinthians tem que ir pra cima. E aproveitar que a gente já ganhou deles esse ano em casa, ganhar outro ganhando esse ano em casa e continuar lá em cima da tabela, como o Gibson falou. Quanto mais pontos a gente acumular, melhor. Eu acho o time bom, acho o time ótimo, mas enquanto não faz 45, eu não fico sossegado. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Enfim. E, Dudu, foram 12 jogos que o Corinthians fez na Arena Barueri, né? 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. O último jogo foi aquele 2-2 com o gol do Garro ali no ano passado contra o mesmo Sem Mundial. A última vitória foi em 2020, no entanto, né? Contra o Oeste no Campeonato Paulista. Faz tempo. O Corinthians seria interessante quebrar esse tabu e ganhar mais um jogo deles, né? Eu só acho que é assim, né? Como eles sabem que o Hugo não vai jogar, o Neneca não vai jogar, eles vão querer inventar algum pênalti, né? Mas até o Donelli vai pegar esse pênalti, sabe? Nós estamos numa fase tão boa assim que não vai entrar. Eles podem inventar uns pênaltis lá. Mas aí eu concordo com a Ana. Força máxima. Eles vão jogar quarta-feira também, só que eles jogam em casa, enfim, né? Pela Libertadores. Eu acho que não vai ser nada fácil pelo adversário que eles vão enfrentar, que é esse adversário que teve todo o problema de racismo aí, que a Conmebol ficou quieta. Então acho que eles vão entrar com um psicológico bem nervoso, e eles vão nervoso principalmente pro jogo de sábado. Por isso que eu acho que dá pra gente conquistar esses 3 pontos, quebrar esse tabu aí de não ganhar lá desde 20 e colocar mais uma gotinha de ódio neles, assim, para que a gente possa fazer aí mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo bom de ver, sabadão, viu? Impressionante, vai ser jogo bom de ver. Mais um do Yuri, imagina? Seria fantástico. Cara, é sempre um jogo de 6 pontos pra gente, né, cara? Sempre jogo assim. Nos últimos anos, o Palmeiras tem um time que tem ficado ali na frente da tabela. Aparentemente, pelo que eu vejo do time dele jogando, assim, não é um time pra brigar pra ser campeão, né? Mas vai brigar pra ficar lá na frente. Então, cara, é jogo de 6 pontos, né? Seja na casa deles ou não, vou jogar em outro estádio, não interessa. Tem que jogar pra ganhar, né? Nem que seja 1-0, cagado ali, foda-se. Faz 1-0, fecha a casinha e, o que importa é 3 pontinhos ali. Né? Seriam 3 pontinhos muito bem-vindos, né?
Tá na data FIFA, o Brasil tá fazendo alguns amistosos internacionais aí contra os Estados Unidos, já jogou ontem no mesmo horário do jogo do Corinthians e perdeu, né? E tem um outro jogo terça-feira às 11 da noite, aqui é o horário do Brasil. Então o Corinthians só volta a jogar no dia 12 de abril contra o time de verde. Mas aí, mando do Corinthians. Vai ser na Fazendinha, Ana? Eu não sei onde vai ser ainda. Eu sei que vai ser às 11 da manhã, mas eu não sei onde vai ser ainda. Eu não vi se já saiu, não vi nenhuma manifestação. Vão mudar a data, eu acho, não vão? Do jogo dois clássicos, assim, enfim, mesmo feminino, mas acho que vão mudar essa data. Eu não sei, por enquanto ainda tá 12 de abril, o mando do Corinthians, mas ainda não saiu o local, né? Mas vai ser às 11 da manhã. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando essa live, encerrando esse podcast 432. Mas antes da gente encerrar, o Gibson vai lembrar nossas redes, certo, Gibson? Bora lá, estamos aqui ao vivo somente no YouTube, mas temos também o Instagram, o Facebook, Twitter, X ou X, como você quiser chamar, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles com Irmandade Corintiana com TH, só no Blue Sky e no Twitter /X, que é Irmandade Timão. É isso, Dudu. E na semana que vem estaremos de volta. Opa, horário tradicional. Domingão, 7 horas da noite, às 19 horas. Contamos com vocês aí, que acompanhem principalmente no YouTube, mas sigam todas as nossas redes. E Ana, arrisca um placar aí pra quarta-feira, vai? 0-0. 0-0. Jogo emocionante aí. A Ana tá querendo um jogo emocionante. Essa pra mim é a melhor das hipóteses. Eu devia ter colocado 1-1, porque gol a gente vai tomar, né? Bom, meus amigos, semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!